Aleluia, bendito seu nome, neste Deus Todo-Poderoso. Amados e queridos irmãos e irmãs, buenas noites em la paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos aqui mais uma vez para começar nossa live de hoje dia, de sábado. Estou dando uma pausa. Dia sábado, dia 16 de maio de 2020. Dia sábado seria o culto de Robins. Está fazendo pausa em meu celular, não sei porquê. Aleluia, bendito seu nome do Senhor. Eu creio que a internet não está muito boa. Aleluia, bendito seu nome do Senhor. Mas nesta noite queremos mais uma vez compartilhar com vocês, amados e queridos irmãos e irmãs, a bendita e gloriosa palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Esta palavra que nos cambia, esta palavra que nos dá aliento de vida, esta palavra que um dia vai nos levar às mansões celestiais. Dou graças ao Senhor, nosso Deus, por este trabalho. Estamos falando aqui de alerta da igreja, cá em alerta. Aleluia, bendito seu nome do Senhor. Glorifico a Deus por a vida de meu filho Edivan da Silva Santos, meu filho primogênito. Eu glorifico a Deus por tua vida, meu filho. Eu glorifico a Deus por a vida do pastor Olemar, que está aí junto com nós. Estava falando para minha esposa que cheguei tarde em el culto, não? Às 7 e pouquinho já, não? Mas eu glorifico a Deus por isto. Aleluia, bendito seu nome do Senhor. Tem alguém mais em la live, mas eu quero glorificar por a vida do irmão missioneiro Josimar Bessa. Aleluia, Deus te bendiga, missioneiro Josimar Bessa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, saludo para a tua família. Aleluia, bendito seu nome de nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus tem uma palavra para ti, uma palavra para todos, porque Ele, Senhor, não despide seu povo com as mãos vazias, não? Aleluia, com segurança você vai sair colmado de bendições, porque Ele, Senhor, aleluia, Ele que bendice seu povo. Bendito seu nome do Senhor. Eu só sou um canal de bendição para a vida de vocês. Deus utiliza minha voz. Aleluia, Deus utiliza meu coração. Deus utiliza meus olhos, minha mente para estudar, para escudrinhar a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. E sempre hablo que me gusta muito. Uma das coisas que mais me gusta em esta vida é escudrinhar a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque nós outros miramos, irmã, cá. Aleluia. Bendito seu nome do Senhor. Aleluia. Em São João, no capítulo de número 5. Aleluia. Bendito seu nome do Senhor. Não está em neste estúdio, mas estamos falando com relação a escudrinhar a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Está também conosco minha esposa, que é muito tímida, não? Mas hoje dia está aí na live também. Aleluia, seja bem-vindo, minha esposa está cerquita de mim. Em João, no capítulo de número 5, amados, diz assim, no versículo de número 39, diz assim, mira, versículo 39 habla, escudrinhar as escrituras, porque a vosotros os parece que em ellas tenéis a vida eterna, e ellas são as que dão testemunho de mim. Jesus hablando, mira, escudrinhar, Edvan, escudrinhar as escrituras, Olemar, escudrinhar as escrituras, Arnaldo, escudrinhar as escrituras, porque tu vai encontrar em ela a vida eterna. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu animo vocês em esta noite de sábado. Eu animo vocês para que venga, aleluia, se animar, não? Venga se animar, aleluia, em escudrinhar a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Que não há coisa mais hermosa, não há coisa mais gratificante a nosso Deus Todo-Poderoso de que escudrinharmos a palavra de nosso Deus. Amém? Está conosco também minha irmã Tiana.
aleluia, minha fiel seguidora, não, ela sigue não a mim, mas siga ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, bendito seja o nome dele, Senhor, e quem a palavra dele, Senhor, habla, aqueles que amam a Deus, aleluia, aleluia, e escudrinha sua palavra, ama sua palavra, amém? E esta noite, como igualita as outras noites, temos uma palavra em nossos corações, aleluia, a tu coração e a mi coração, aleluia, porque a palavra de Deus, hermanos, aleluia, eu me acordo que não está também na live que vou falar esse versículo da palavra do Senhor, nosso Deus, porque estou falando que a palavra de Deus toca forte em nossos corações, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Em São Lucas, amados, no capítulo de número 24, nós miramos que Jesus caminhando ao caminho de Emaús, aleluia, uma aldeia, aleluia, os discípulos tinham saído de Jerusalém e estavam indo a uma direção contrária à vontade do Senhor, porque era para eles estar em Jerusalém. Então, Jesus, quando subiu, quando ele foi alçado ao cielo, ele instruiu seus discípulos, bendito seja o nome do Senhor. Antes, Jesus, quando ressuscitou, passou 40 dias na terra, aparecendo a seus discípulos. E nós miramos que um deles foi aí no capítulo de número 24, aleluia, de São Lucas. A Bíblia nos habla no capítulo de número 24, que abre assim o título, ele caminho a Emaús, aleluia. Esses dois varões estavam saindo de Jerusalém, estavam direcionando-se a uma aldeia por nome Emaús, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. E eles iam conversando a respeito do que havia acontecido em Jerusalém. O que tinha acontecido em Jerusalém? Havia em Jerusalém acontecido a morte do Senhor Jesus Cristo, a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Então, eles iam falando, conversando, aqueles dois varões, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eles iam conversando a respeito e eles iam tristes porque eles tinham depositado sua confiança, sua fé, todo em ele, Senhor Jesus Cristo, e tinha mirado seu maestro ser morto, crucificado. Então, eu quero descer para os textos o seguinte, aleluia, que eles iam caminhando, não? E em certo momento, Jesus se acercou a eles. Jesus se acercou a eles e, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e perguntou: que práticas são estas que teneis entre vosotros, mientras caminham, e por que estáis tristes? Jesus perguntou para eles: o que vocês estão conversando? Que assunto, que tema é este? Que práticas são essas que vocês estão conversando? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E eles, irmãos, contestaram a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E eles contestaram a Jesus e falaram: eres tu ele único forasteiro em Jerusalém que não é sabido as coisas em ela que han acontecido em esses dias, não? Então ele lhes perguntou: que prática? Jesus perguntou: que coisas são estas? E eles lhe disseram: de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obra e em palavras delante do Senhor, delante de Deus e de todo o povo. Aleluia. Eles seguiram falando para Jesus o que tinha acontecido com Jesus, não? E eles, hasta aí, eles não conheciam que era Jesus que estava cerquita deles. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Mas na Bíblia, amados, bendito seja o nome do Senhor, mas aqui bem cerquita, aqui adelante diz assim, e aqui mais abaixo diz assim, ele, Senhor, falou: insensatos e tardo de coração,
para creer todo lo que os profetas haviam dito, não? Não era necessário que o Cristo padecera estas coisas e que entrara em la glória. Bendito seja o nome do Senhor. E começando, a Bíblia habla que Jesus começou desde Moisés e seguindo por os profetas, les hablava de todas as escrituras, Jesus declarava as escrituras e o que havia, aleluia, que ele descia, não? E chegaram à aldeia onde eles estavam indo, não? Bendito seja o nome do Senhor. E chegando, deixa eu ler um pedacito para vocês. E chegaram à aldeia onde iam. E isso é como que iba mais adelante, não? Mais lejos. Pero eles lo obrigaram a quedar-se, dizendo: quédate com nosotros, porque se hace tarde e o dia já se ha declinado. Jesus entrou e quedou com eles. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para vocês aqui, este ponto. Aconteceu que, estando sentado com eles à mesa, Jesus tomou o pão, lo bendijo, lo partió e lhe dijo. Então, lhe dio, não? O Senhor agarrou o pão, bendijo e partió e dio a eles. Então les fueron abiertos os olhos e lo reconheceram, pero ele desapareció de su vista. E se desciam el uno al outro. Não ardia nosso coração em nosotros mientras nos hablaba em ele caminho e quando nos abria as escrituras? Levantando-se em esta mesma hora, volvieron a Jerusalém e hallaram a los 11 reunidos e a los que estavam com eles. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com todo isto? Li um texto mais ou menos largo para entender vocês em esta noite, que quando nós abrimos as escrituras, quando nós abrimos a palavra do Senhor, aleluia, nosso coração arde, nosso coração llena de gozo e de alegria, um ponto que arde, aleluia, mientras estamos orando, estamos lendo a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. E nós, amados, miramos aqui, aleluia, que quando Jesus agarrou o pão e bendijo o pão no momento da cena, porque eles invitaram Jesus para entrar, porque já a noite já estava chegando, não? E naquele momento Jesus sentou à mesa quando foi servido o pão. Jesus agarrou o pão, bendijo o pão, aleluia, e aí partiu e ha dado, aleluia, troços, pedaços para cada um. E no momento que eles foram tomando o pão, no momento que Jesus, aleluia, entregando o pão, os olhos de eles, hermanos, e que estavam cerrados, a um que allá em el camino, Jesus hablando de las escrituras, el coração deles ardia, el coração deles queimava de tanto gozo, de tanto prazer, mas os olhos deles estavam cerrados, aleluia. Foi necessário, irmã Maria Ribamar, aqui está conosco, foi necessário o Senhor agarrar ele pão, como eu estou agarrando aqui ele pão, aqui eu tenho ele pão de la vida, que é a Bíblia. Foi necessário Jesus agarrar o pão, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e bendecir o pão, aleluia, e partir para eles. O que eu estou fazendo esta noite é partindo o pão para os tedes, aleluia, alimentando os tedes, aleluia, com a bendita e gloriosa comida espiritual, que é o pão de la vida, que é descendido del cielo, que é a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. E o coração daqueles homens, aqueles siervos ardia,
En lo camino Jesús empezó a hablar desde Moisés, aleluia, hasta os profetas, foi hablando, ensinando, mostrando, hablando o que tinha acontecido, hasta que chegou à aldeia. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Quando eles chegaram em aldeia, ele disse: queda conosco, Senhor. Ele não sabia que era Jesus. Queda conosco, o dia já está se inclinando, já está quase a noite. Vamos quedar conosco, cena conosco, não? E Jesus entrou, não? Porque Jesus foi hasta allá, e ele caminha em busca destes dois varões que tinham salido, aleluia, da presença de nosso Deus Todo-Poderoso. Eles se rebelaram, quedaram tristes, quedaram hasta mesmo enojados, porque desiludidos, porque seu maestro estava morto, não? Então, que passou que Jesus foi em busca de ele, allá. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. E no momento que o Senhor abriu ele pão, dijo ele pão e partiu ele pão e ha dado para cada um, aleluia, os olhos deles foram abertos, aleluia, e eles entenderam e levantando-se em esta mesma hora, volveram a Jerusalém. Quero dizer para vocês que Jerusalém é lugar de pão. Jerusalém é lugar de alimento. Aleluia. Outra situação, outra aldeia, outra cidade. Não é alimento, não tem alimento como Jerusalém. Jerusalém é lugar de pão. O que simboliza Jerusalém? O que simboliza lá hoje dia? As igrejas do Senhor. As igrejas estão cerradas, mas nós somos representantes do reino de Deus na terra e estamos a cada dia compartilhando este pão glorioso a la vida de cada um que se acercar a la live. Amém, amados? Bendito seja o nome do Senhor. Com todo isto eu falei, aleluia, este clarito para mostrar que nosso coração queima em la presença de nosso Deus quando estamos escudrinhando a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Maria Ribamar, nossa amiga. Aleluia. Irmã Maria Ribamar, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo a esta live. Aleluia, e receba a bendição para ti e para tua família. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Há uns questionamentos, há umas perguntas, há uma inquietude, amados, com relação quantas vezes ele crente deve orar por dia, não? A Bíblia não nos habla quantas vezes devemos orar, não? Ela simplesmente, amados, diz assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 7, que nos habla que devemos orar sem cessar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, se a Bíblia habla que devemos orar sem cessar, é porque o Senhor sabe que todos nós temos esta potestade, esta condição de orar sem cessar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, nos habla assim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. É só este versículo, que é orar sem cessar. Mas antes deste versículo, no versículo de número 16, habla, está sempre gozosos. Está sempre, aleluia, aquele coração lleno de graça. Que tu coração venga está sempre lleno de graça e de verdade em la presença de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que significa, amados, aleluia, dizer que devemos, aleluia,
é orar sem cessar. Significa de si que ele crente deve viver orando. Se tu estás em tu trabalho, aleluia, deve estar orando. Se tu estás em tu hogar, tu deve estar orando e velando. Se tu estás acendo tu almoço, tu cena, tu deve estar, aleluia, adorando ao Senhor, orando, porque em 1 Tessalonicenses nos ensina que devemos orar sem cessar. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Está conosco minha irmã Maria José Silva, ela é a prima de meu esposo, que ela está falando que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aleluia, meus irmãos e irmãs. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Deus bendiga a irmã Maria José e todos que estão aí na live. Bendito seja o nome do Senhor. Mira, devemos estar... quando estamos em nossa escola, quando estamos em nosso trabalho, quando estamos viajando, agora estão todos impedidos de viajar, não? Quando estamos caminhando, ou em qualquer sítio, em qualquer parte, jamais devemos permitir que nosso coração, irmãos, e nossos pensamentos se apartem, mesmo por um momento do Senhor. Mira como a coisa é séria, temos que verdadeiramente, aleluia, não deixar que nossos pensamentos, nosso coração se aparte, nem por um momento do Senhor. Sabe por quê? Porque a venida do Senhor se acerca. Bendito seja o nome do Senhor, e muito mais agora, não? Bendito seja o nome do Senhor. Temos que estar em constante oração, em constante comunhão, na presença de nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia habla, irmãos, e que encontramos na Bíblia vários exemplos de homens de Deus que oravam 3 vezes ao dia. Nós miramos Davi, o rei Davi, em el Salmo 55. Aleluia, Salmo 55, versículo de número 17. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Diz assim, deixa eu buscar em Bíblia. Aleluia, o capítulo, o Salmo 55, versículo de número 17. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso, que nos mostra como exemplo de Davi para nossas vidas. Salmo 55, versículo de número 17, que habla, mira, em la tarde, al amanhecer, e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo de número 16 diz assim, mira, enquanto a mim, a Deus clamarei, e Jeová me salvará. Salvará de quê? De las astutas ciladas del maligno. El maligno anda ao nosso redor, rugindo como leão, buscando a quem devorar. Por isso que temos que estar em constante oração. Enquanto a mim, ele falou, mira, enquanto a mim, ele, salmista Davi falando, a Deus clamarei, e Jeová me salvará. Em la tarde, al amanhecer e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluias. E nós outros seguimos aqui, Daniel também igual. Daniel, no capítulo de número 6 de Daniel, no versículo de número 10. Aleluia. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Nós outros miramos Daniel, irmãos, orando muito, porque havia uma persecução muito grande. Aleluia, em aquela época, bendito seja o nome do Senhor, capítulo 6, versículo de número 10. Aleluia, deixa eu mirar cá se eu encontro. Versículo de número 10 diz assim. Aleluia, quedou um pouquinho borrado. Quando Daniel supo que ele é dicto, deixa eu buscar em lá Bíblia, cá em outra Bíblia. Daniel, capítulo de número 10.
Aleluia, bendito sea o nome do Senhor. Capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. 6:10. Aleluia, glórias ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Deixa eu encontrar o 10 aqui. Deixa eu ler desde o 9. Deixa eu ler um pouquinho aqui esse texto. Capítulo de número 6, versículo de número 1. Diz assim, ó. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 satrapas que governaram em todo o reino, e sobre eles 3 governadores, de los quais Daniel era um, a quienes estes satrapas dieron cuenta para que el rei não fuera prejudicado, pero Daniel mesmo era superior a estes satrapas e governadores, porque havia em ele um espírito superior, e el rei pensou em ponerlo sobre todo el reino. Os governadores e satrapas buscaram ocasião para acusar a Daniel em lo relacionado com o reino, pero não podiam hallar motivo algum ou falta, porque ele era fiel, e nenhum erro nem falta hallaram em ele. Então, presta atenção, irmãos, então disseram aqueles homens: não hallaremos contra este Daniel motivo algum para acusar. Olhamos contra ele em relação com a lei de seu Deus. Então, os governadores e satrapas se juntaram delante do rei e lhe disseram: Rei Dario, para sempre vive. Todos os governadores do reino, magistrados, satrapas, príncipes e capitães han acordado por conselho que, aleluia, promulgue um edicto real e lo confirmes, ordenando que qualquer que em ele, espaço de 30 dias, mande petição de qualquer Deus ou homem fora de ti. Rei, seja echado ao fosso de los leões, aquelas pessoas que em pensar quisessem orar a outro Deus, fora do rei. Agora, pois, ó rei, confirma o edicto e toma-lo para que não pueda ser revocado, conforme a lei de Média e de Pérsia, que não pueda ser abrogada. Firmou, pois, o rei Dario al edicto e lá por proibição. Quando Daniel supo, versículo 10 que está aqui. Quando Daniel supo que ele edicto havia sido firmado, entrou em sua casa, aberta as ventanas, as janelas de sua habitação que davam a Jerusalém, e se arrodilhava 3 vezes ao dia, e orava e dava graças delante de seu Deus, como solia hacerlo antes. Mira, ele não orou solamente porque estava com aquela preocupação do edicto, não? Ele não orava, mas ele solia, ele hacer antes de todo isto. Agora eu trago esta palavra para nós outros. Muitos irmãos, muitas pessoas tomaram a decisão de orar muito mais por causa desta pandemia, não? Mas eu quero dizer para vocês, bueno é nós outros orarmos, sempre orarmos, aunque venga luta ou que não venga, aunque venga prueba ou que não venga, temos que manter uma vida de oração. Aí eu estava falando a respeito, quando mantenemos uma vida de oração, passe o que passe em nossas vidas, mas nós outros estamos aí firmes. E aqui Daniel falou, não? Quando Daniel supo que ele, quando ele soube, né? Supo que ele edicto havia sido firmado, entrou em sua casa, aberta as ventanas de sua habitação que dava a Jerusalém, e se arrodilhava 3 vezes ao dia, e orava e dava graças delante de seu Deus,
como solia hacerlo antes. Aleluya. Bendito sea o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui nós miramos Daniel orando 3 vezes ao dia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas em esse espaço de três vezes ao dia, Ele te dava em espírito de oração. Se tu estás em tu trabalho, aleluia, aunque está trabalhando, tu bem está em constante oração, clamando ao Senhor, alabando a Deus, aleluia, porque Ele, Senhor, se agrada de um coração quebrantado. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui diz assim, a atitude de la oração. Ao dirigir-nos ao Senhor em oração individual, devemos estar conscientes de nossa atitude anterior. Deus só recebe e contesta a los de limpo coração. Aqueles que têm um coração limpo, aqueles que não têm um coração lleno de perversidade. Ele, Senhor, só recebe e contesta nossas orações, como eu estava falando aí, com relação a Isaías capítulo de número 59, versículo de número 12, aleluia. Quando a persona, aleluia, tem um limpo coração, quando a persona verdadeiramente tem seu coração limpo na presença do Senhor, ele, Senhor, recebe a oração deste cristiano com olor fragante a seus narizes e contesta, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E também, irmão, oração contrito e humilhado, delante de sua presença, ele, Senhor, não menosprecia. Bendito seja o nome do Senhor. Quero mirar em Salmo 51, versículo de número 17. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Ele, Salmo 51, versículo de número 17, diz assim: bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, 51, 17. Peguei, a minha mão está seca, não consigo passar lá o 55, 17. Diz assim, a palavra do Senhor, mira. Los sacrifícios de Deus são el espírito quebrantado, al coração contrito e humilhado, guiarás tu, ó Deus. Aleluia. Vou ler outra vez para que tu venhas entender. Los sacrifícios de Deus são ele espírito quebrantado, ele coração contrito e humilhado, não despreciarás tu, ó Deus. Temos que buscar em Senhor um coração contrito, um coração, aleluia, humilhado na presença do Senhor. Vocês miraram, aí estava falando, allá em 2 de Crônicas 7:14, não? Muito conhecido de la igreja de nosso Deus Todo-Poderoso, muito conhecido de la igreja, que é necessário, em primeiro lugar, a humilhação, nos humilhar, nós reconhecer que não somos nada, reconhecer que de nós mesmos, nós não damos um passo adelante, reconhecer que verdadeiramente, se não fuera Deus em nossas vidas, nós não estávamos acá na terra, reconhecer todo isto, amados, bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso, pois então se habla, os sacrifícios de Deus são ele espírito quebrantado e coração contrito e humilhado, não despreciarás tu, ó Deus. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, bendito seja o nome de nosso Deus. Deus é bueno, amados, e todo-poderoso, aleluia. E em 2 de Crônica também já citei, não? Conhecer a palavra de Deus. Em Juan, no capítulo de número 8, no versículo de número 32, nos habla: e conocereis la verdade,
e la verdad os hará livres. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós conhecermos a palavra, amados, aleluia, é necessário nós escudrinhar e saber e crer que em ela nós encontramos vida eterna. Porque é Ele a palavra que habla do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então, eu quero descer para vocês. Conocereis a verdade. Juan capítulo 8, versículo de número 32. E conocereis a verdade, e a verdade os hará livres. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia, amada, é a única regra de fé e prática do cristiano. É ela que mostra como ele cristiano, ele crente, deve andar e ter uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida piadosa em este mundo, como nos habla em Tito, no capítulo de número 2, versículo de número 12. Aí foi anteaí, nós lemos Tito, capítulo de número 2, versículo 12. É só a Bíblia que é nossa regra de fé, aleluia, prática dele cristiano. Tu és um cristiano, nós outros somos cristianos, estamos lutando para chegar em la presença de nosso Deus Todo-Poderoso, mas necessitamos, amados, aleluia, de andar em este mundo, e ter uma vida, aleluia, de temor a Deus, uma vida sóbria, justa e piadosa em este mundo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Temos que fazer esforço, para ser pessoas piadosas. Aleluia, temos que fazer esforço para nos manter em uma vida santa que agrade a nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de nosso Deus. Quero também ler Tito, outra vez, Tito, já no finalzito da Bíblia, Tito capítulo de número 2. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, não sei se vocês têm a Bíblia de vocês aí. Aleluia, aqueles que tenham, abra lá a Bíblia, amados, que é bueno escudrinhar. Deixa aceso. Capítulo de número 2, versículo 12. Eu quero ler do versículo de número 11. Amém? Diz assim, ó. La graça de Deus se ha manifestado para a salvação a toda a humanidade. Aí, versículo de número 12. E nos ensina que renunciando a la maldade, la impiedade ou a la maldade, e a luz de seus mundanos, vivamos em este siglo sóbria, justa e piadosamente. Versículo de número 13. Aleluia. Mientras aguardando a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa de nosso Deus, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. No versículo, aleluia, de número 14. Ele se deu a si mesmo por nós para redimir-nos de toda maldade e purificar para si um povo próprio, celoso e de buenas obras. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui nos habla, amados, aleluia, quando habla, a graça de Deus se ha manifestado para a salvação a toda a humanidade. Aleluia, bendito seja o nome de nosso Deus. Mira, irmão, a graça de Deus ha se manifestado e nos alcançou. Alcançou tu, Maria Ribamar. Alcançou tu, Johnny Herrera. Alcançou tu, minha irmã Tiana. Alcançou a todos os tedes que estão na live. Porque a graça de Deus, ela se ha manifestado de um modo tremendo, de um modo muito grande. Aleluia, para
para a salvação de toda a humanidade. Não foi a salvação só do Peru, não foi salvação só do Brasil, não foi salvação só da Argentina, de Paraguai, não, foi de toda a humanidade. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. E siga no versículo de número seguinte, não? E nos ensina esta graça tão inaudita, tão bendita, tão gloriosa, Johnny. Aleluia, ela está te ensinando que tu deves renunciar, aleluia, aleluia, maldade, a luz de seus mundanos. Ele, Senhor, nos ensina através desta graça bendita, aleluia, que se foi manifestada para salvar-nos. Ele nos ensina que devemos renunciar, aleluia, bendito seja o nome dele, Senhor, toda maldade, aleluia, todos os desejos mundanos, e vivamos em este siglo, este tempo, em este siglo 21 que vivimos, não? Sóbria, justa e piadosamente, bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Mientras aguardamos, o que estamos aguardando, amados? Mientras aguardamos a esperança bem-aventurada, que esperança é esta? Aleluia, que esperança é essa que estamos aguardando? La venida del Hijo del Hombre, la venida del Senhor Jesus Cristo, arrebatar a sua igreja. Mientras aguardamos a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mira, que coisa tremenda, não? Ele se deu a si mesmo, Jesus se deu a si mesmo por nós outros, para redimir-nos de toda maldade, aleluia, e purificar para si. Deus tem purificado a ti. Deus tem purificado tua vida. Deus tem purificado ustedes, hermanos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele ha redimido tu vida. Ele ha redimido tua alma. Aleluia. De toda a maldade que tu tenia. Antes tu era uma pessoa perversa, uma pessoa mala, uma pessoa que só pensava em pecar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Ele, hermanos, ha redimido nuestra alma de toda maldade e purificou nossas vidas para que venhamos ser um povo, aleluia, um povo próprio, um povo celoso e de buenas obras. Bendito seja o nome do Senhor. Mira, aleluia, quantos hoje dia neste horário de sábado estão em seus hogares, em laboratório, dentro de seus hogares, com suas famílias. Não pode sair na calle, não pode, mas durante o dia pode um pouquinho, e muitos compram coisa para tomar, álcool. Quantos estão comprando e tomando dentro de seus hogares, com suas famílias? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, mas a ti e a mim, Ele, Senhor, já redimido, a ti e a mim, Ele, Senhor, aleluia, já ha quitado de nós outros, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele desceu de fazer o malo, Ele desceu de fazer coisas malas, bendito seja o nome do Senhor, e Ele tem preparado para Ele um povo próprio. Nós outros, amados, somos um povo próprio. A igreja do Senhor é um povo próprio, celoso e de buenas obras. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glórias ao Senhor. Seja bem-vindo, Johnny, em nome do Senhor Jesus Cristo, a esta live, em esta noite. Que Deus te bendiga, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Al decorrer deste estudo da Bíblia, miramos uma multitud de valores e virtudes morais e espirituais estabelecidos por el Senhor al hombre. Deus,
aleluia, ha estabelecido, amados e queridos hermanos, aleluia, bendito sea o nome del Senhor, multitud de valores. Nosotros também, la hermana, mi Deus, não consigo mirar. Deus te bendiga, minha amada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendições para ti. Ela passou porque passa muito rápido acá, não? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele, Senhor, amados e queridos irmãos, Ele ha estabelecido, aleluia, multitud de valores e virtudes morais e espirituais estabeleceu Deus a nós, ao homem. ¿No? Todavía estas calidades indispensáveis ao ser humano só foram identificadas e vividas por ele, Senhor Jesus. Hoje dia sabemos, amado, que essas santas virtudes estão à la disposição de cada cristiano. Por meio de quem? Del Espírito Santo de Deus, aleluia. Antes era só o Senhor que tinha todas estas virtudes, bendito seja o nome do Senhor, mas Ele ha estabelecido valores e virtudes, aleluia, morais e espirituais para cada um de nós outros. Hoje dia sabemos que estas santas virtudes estão à nossa disposição, à disposição de cada cristiano por meio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Tudo que desejamos, aleluia, com relação às coisas espirituais, quando desejamos, aleluia, sermos utilizados por Deus, aleluia, quando desejamos, aleluia, ser utilizado por Deus em la prédica de la palavra del Senhor, em la enseñanza de la palavra del Senhor, ou seja, varones llenos de la graça de Deus, mulheres llenas del poder de Deus, aleluia, são virtudes, amados, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, espirituais que necessitamos para que vengamos caminhar, aleluia, em la presença de nosso Deus Todo-Poderoso. É necessário que o homem conozca muito bem as santas escrituras e o poder de Deus. Temos que conhecer, é necessário tu e eu conhecer, aleluia, o Deus que nós servimos. Bendito seja o nome do Senhor, e todo isto é através de las escrituras, que tu e eu não vengamos ser ninhos em esta vida, mas devemos ser homens e mulheres, jovens, llenos de la graça de Deus, como Daniel foi. Daniel propôs em seu coração, aleluia, tu jovens que estão em la live, eu quero descer para ti, aleluia, em esta noite, que Daniel, ele propôs em seu coração de não se contaminar com os manjares, com a bebida del rei. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Que ele ha hecho todo esto porque ele tinha qualidades indispensáveis, aleluia, em seu coração, e dispensáveis espirituais para sua vida espiritual. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. É necessário que tu e eu, e a classe de la juventude, venga buscar mais ao Senhor, escudrinhar a palavra do Senhor, buscar conhecer, aleluia, escudrinhar a Bíblia e conhecer e saber e ter conhecimento do poder de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que isso todo? Para que tu não vengas cair em el laço del diabo. Aleluia. Quando nós outros conhecemos, quando o homem conhece muito bem as escrituras e o poder de Deus, aleluia, ele está se cuidando para que ele não venga a cair em la cilada, em no laço del maligno. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Aqui em Mateus, no capítulo de número 22, no versículo de número 29, São Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 29, 22, 29.
Bendito sea o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. 22, 29 diz assim, mira. Aqui o tema, a carribita é perguntas sobre ele, sobre a ressurreição. Has tenido perguntas a respeito de la ressurreição. Diz assim, está comigo, com nós, Elizabeth Castilho. Seja bem-vindo, Elizabeth, em nome do Senhor. Amém? Deus te bendiga, meu amor, em nome do Senhor. Amém? Diz assim, amados, aquele dia se acercaram a ele luz saduceus que disse que não há ressurreição e lhe perguntaram, dizendo, não? Maestro, Moisés dijo, se alguém morre sem hijos, su hermano se casará com sua mulher e levantará descendência a seu hermano. Hubo, pois, aí ele pensou a contar uma história. Hubo, pois, entre nós 7 hermanos. Ele primeiro se casou e como morreu sem deixar descendência, deixou sua mulher a seu hermano. De la mesma maneira também ele segundo, ele terceiro, hasta ele sétimo. Depois de todos, morreu também a mulher. Em la ressurreição, pois de qual de los 7 será ela mulher, ya que todos não tuvieron, não la tuvieron, Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pois em la ressurreição, ni se casam, ni se dão em casamento, senão serão como os anjos de Deus em el cielo. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. É assim como nós vamos ser em el cielo, como os anjos de Deus. Aqui diz assim, el Senhor falou, errais ignorando as escrituras e o poder de Deus. Quantos cristianos recém-entregados estão errando, estão pecando, estão ignorando as escrituras e o poder de Deus. Aleluia. Estão pecando por quê? Porque são ignorantes com relação ao poder de Deus. São ignorantes em relação ao conhecimento da palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, amados, que a Bíblia nos habla que temos que conhecer. É necessário que o homem conozca muito bem as santas escrituras e o poder de Deus, aleluia, para não cair em el laço del diablo. Bendito seja o nome de nosso Deus. Nós miramos, amados, bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Ali no capítulo de número 4 de São Mateus, nós miramos a tentação de Jesus. Aleluia, el diablo iba com a palavra, aleluia, ele tem com o conhecimento da palavra, ele iba com a palavra, mas com a palavra é deturpada, com a palavra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque ele tenta enganar e tentou enganar Jesus. Imagina enganar Jesus, e Jesus com a palavra ele rechaçava o diabo, rechaçou o demônio, Satanás, que estava ali na tentação. Aleluia, no final o Senhor falou, vete Satanás. Aleluia. Deixa eu ler um pouquinho aqui para vocês. Em São Lucas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Creio que também no capítulo de número... São Lucas, capítulo de número 4. Porque São Mateus também é 4. Nós vamos mirar, porque tem uma palavra que eu quero dizer a vocês. Aleluia. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui no capítulo de número 4 de São Lucas... Também em São Mateus tem igual. Aqui nós miramos. Aí no capítulo 4, versículo de número 12, diz assim, já no final da tentação. Não?
a última a tentação habla assim. Jesus, respondendo, Jesus lhe dijo, dicho está, não tentarás al Senhor tu Deus. E aqui no versículo 13 habla, quando acabou toda a tentação, presta atenção, irmãos, quando acabou toda a tentação, el diablo se apartou de ele por um tempo. Por um tempo. Ele não se foi nunca mais, não, por um tempo. Quando, aqui, deixa eu ler para vocês. Aleluia, tem que mirar o horário, não? Bendito seu nome. Diz aqui, ó. Diz assim, Jesus lleno del Espírito Santo, versículo 1. Jesus lleno del Espírito Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Aleluia. E era tentado por el diablo. Não comió nada em aqueles dias passados, los cuales tuvo hambre. Aleluia. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú prostrado me adoras, todos serão tuyos. Respondendo Jesus lhe dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Senhor tu Deus adorarás e solo a Ele servirás. Então lo levou a Jerusalém, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles le mandará acerca de ti para que te guarden y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí cuando habla, cuando acabó toda la tentación, el diablo se apartó de Jesús por un tiempo. Bendito sea o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Nós outros miramos aqui, amados. Se o diabo tentou Jesus em todas as áreas de sua vida, imagine a nós outros. Por isso que aí estávamos falando, temos que estar em constante oração na presença do Senhor nosso Deus. E sabendo, é necessário que tu e eu conozcamos muito bem, não é só conhecer parcialmente, não. É conhecermos muito bem as santas escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. Tu tens uma Bíblia em tu casa. Tu tens, aleluia, todo o Espírito Santo em tu vida. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Então, se tu tens todo, hermanos e hermanas, aleluia, para seguir adelante, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É necessário, sigo falando para ti, que o homem, que tu venga a conhecer muito bem as santas escrituras e o poder de Deus, para que tu não venga a cair em el laço del diabo. Bendito seja o nome do Senhor. Mira aqui, Jesus, ele combatia, ele rechaçava com, aleluia. Nós outros miramos, amados, queria que esse relógio atrasasse um pouquinho, não? Aleluia, para que não passar rápido, que já são 8h10. Mas eu quero descer para os tedes. Aqui em Santiago, aleluia, fui mesmo arriba, porque o Senhor sabe que eu estou com muita pressa, não? Aqui por causa do horário, por causa de ustedes. Aqui no capítulo de número 4 de Santiago, no versículo de número
6. Está conosco a pastora Rita Costa de Lima. Deus te bendiga, minha pastora linda. Em nome do Senhor, estou estranhando muito a você. Quando bem alerta, não? Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Seja bem-vindo, você e sua família, em nome do Senhor, a esta live. Amém? Deus te bendiga, amada, em nome do Senhor. Aqui, amados, aqui em Santiago, no capítulo de número 4, meu tempo já se agotou, mas no versículo de número 6 diz assim, mira, pero ele dá maior graça, por isso disse, Deus resiste a luz soberbio e dá graça a luz humildes. Aí, versículo de número 7, someteu, pues, a Deus, resisti al diablo e huirá de vosotros. Acercai-vos a Deus e ele se acercará a vosotros. O que ha hecho o Senhor Jesus Cristo? Ele resistiu assim, resistir é isso aqui, ó. Resistir ao diabo e ele huirá de nós. Quando habla, submeteu pues a Deus. Mas para nós hacer esto, resistir ao diabo, nós primeiramente temos que nos submeter a Deus. Aí sim, para que o diabo venga a ser rechazado. Aleluia. Por isso que a Bíblia habla. Aleluia. É necessário que o homem, que tu e eu vengamos conhecer muito bem as escrituras e el poder de Deus, porque o diabo, aleluia, é muito sabido, mas ele é rechazado em nome de nosso Deus Todo-Poderoso, amém, amados? Então, mira, submeteu pues a Deus, resisti al diabo e huirá de vosotros, aleluia, acercaos a Deus e ele se acercará a vosotros. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Já vou terminar, amados. Creio que não vou terminar a ensinança, não? Desde aí estou ensinando esse tema sobre, aleluia, aprendendo diariamente com Cristo. E temos que aprender, aleluia, aprender diariamente com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, também mirando o poder da oração. Bendito seja o nome do Senhor. Também está conosco, irmão Hermes, não? Aleluia, do Enfoco Comunidade Hermes, não? Deus te bendiga, meu amado pastor, irmãos e irmãs, em nome do Senhor. Amém? Estamos numa live todos os dias, às 7 da noite, de lunes a lunes. Estamos acá falando da palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer para vocês, mira, a disciplina, a oração e o ayuno são armas espirituais poderosas em Deus. Aleluia. Tu que ter armas poderosas em Deus, aleluia, és a oração e ele ayuno. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. São armas muito poderosas que auxiliam em la vida e la formação de nosso caráter. Aleluia. Nosso caráter estava falando aí sobre o caráter. O caráter cristiano. Nós temos que pedir ao Senhor para que o Senhor venga cambiar aquele caráter enfermo, aquele caráter que não vale, aquele caráter que nos impede de nos acercar à presença de nosso Deus Todo-Poderoso. Então, são estas armas, aleluia, muito poderosas, aleluia. Bendito seja o nome de nosso Deus, que nos auxiliam em la vida e la formação de um caráter cristiano. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero ler aqui em 2 de Coríntios, capítulo de número 10. Está conosco lá, Franzinha. Aleluia, seja bem-vinda, Franzinha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Já estamos quase em el final de la live. 2 de Coríntios, capítulo de número 10. No versículo de número 3 diz assim, la bendita
y gloriosa e inerrante palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Versículo de número 3 hasta los 6 diz assim: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, bendito sea o nome del Senhor, sino poderosas em Deus para la destruição de fortalezas. Versículo de número 5. Derribando argumentos e toda altivez que se levanta contra ele conhecimento de Deus, e levando cautivo todo pensamento e a la obediência a Cristo. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aí sigue no versículo de número, sigue o versículo 6, não? E estando prontos a castigar toda desobediência, quando vuestra obediência seja perfeita. Quando nuestra obediência a Deus, aleluia, venga ser delante de Deus perfeita, aleluia, nós outros vamos, amados e queridos irmãos, castigar. O que é castigar? Pisotear, arriba a de nuestra desobediência, porque nuestra obediência já está delante de Deus perfeita. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aunque andamos em esta carne aqui, não militamos segundo a carne. Aleluia. Porque as armas de nuestra milícia não são carnais, sino poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. E vai derribando, mira, amados, vai derribando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia. E levando cautivo todo conhecimento da obediência a Cristo. Que coisa tremenda é a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, bendito seja o nome de nosso Deus. Vou terminar esta live com o último versículo da palavra de nosso Deus, que está em Colossenses, capítulo de número 3, para terminar. Eu espero que vocês não quedem aborridos comigo por causa do horário. Aleluia, bendito, mas eu tenho que terminar esta enseñança porque amanhã vou entrar em outra enseñança que Deus já tem provisto, não? Para amanhã, às 7 da noite, domingo. Amém, amado? Quero mirar vocês todos. A Francinha, todos os teles que está comigo, quero mirar os teles todo manhã, dia domingo, dia de culto, dia de bendição também, sábados também, como todos os dias acá em Alerta, amém? Acá em Colossenses capítulo de número 3, abra bem os ouvidos que é o último versículo, 3, versículo 1, diz assim, mira, se pues habéis ressuscitado com Cristo, buscar as coisas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Deus. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Aqui sigue. Quando Cristo, vuestra vida, se manifeste, então vosotros também sereis manifestados com Ele em glória. Bendito seja o nome do Senhor. Se, pois, habéis ressuscitado com Cristo, buscar as coisas de arriba, onde está Cristo sentado,
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Minha garganta está muito inflamada. Nós só vamos orar. Glória a Deus. Nós só vamos orar, amados. Terminando esta live. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso Deus. Cerra dos ouvidos, vamos orar. Amém? Aleluia. Amado Padre que estás nos céus, Deus soberano e santo, Deus todo-poderoso. Estou conseguindo orar. Creio que vou encerrar a live e vou orar depois. Amém? Por vocês. Por cada um que está na live. Eu glorifico a Deus, eu hablo muito, não? Eu hablo muito, utilizo muito minha garganta. Tenho tomado muita coisa para minha garganta. Aleluia, para que eu venha todos os dias, não? Eu penso falar como 4 da manhã, né? E sigo hablando, orando, clamando. E minha garganta queda sempre muito inflamada, né? Que lá inflama, não está inflamada esses dias. Mas tenho falado muito. Mas glória a Deus por isto. Amém? Então, quero terminar aqui em esta live, amém? Amanhã nós vamos estar outra vez aqui, em la presença de nosso Deus. Eu quero dizer para vocês que eu marco todos os dias um encontro com Deus aqui. Todos os dias. Depois de meio-dia já quedo na expectativa de falar mais e mais com nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E transmitir aquilo que Deus quer para cada um de vocês. Para os irmãos de alerta. Para os irmãos da igreja de alerta. Para os irmãos que estão em Brasil. Para os irmãos que estão fora de alerta. Que irmãos estão muitas vezes em Ilo, em Pucallpa, em Lima. Muitos irmãos estão assistindo esta live. Eu quero dizer para vocês que bueno é compartilhar nosso pão diário. O pão diário é a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E como já se hace tarde, nós vamos encerrar orando em nome do Senhor. Está conosco também o pastor Eugênio Costa Majacunde. Hoje dia, eu abrava para a irmã Marfis em Rio Branco, me acordava da igreja de Geraldo Fleming, não? Aí onde nasci. Aleluia, bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Me acordava dele pastor Eugênio Majacunde, lá pastora Lusa. Aleluia, com uma alabança que eu hasta mesmo compartilho a ele, que me acordei muito, hasta orei, não? Me acordando daquele tempo, quase 30 anos, não? Que tempos que não vuelve mais, mas quedou em nosso coração, o tempo hermoso que passamos adorando a Deus em aquela igreja em Brasil. Deus bendiga, amado pastor Eugênio Costa Majacunde, que está assistindo todas as noites. Estamos aqui, estamos em alerta, aleluia. Estamos em alerta 2 vezes, em alerta
e também bebendo em alerta. Que Deus bendiga os teus amados em nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Cerra os ouvidos, vamos orar. Amado Padre que estás nos céus, Deus soberano e santo, Deus todo-poderoso, Deus de infinita glória, Deus de infinito poder. Padre, te dou graças, Senhor amado, por esta noite, meu Senhor. Te dou graças, Senhor amado, por esta oportunidade de estarmos em tua presença, Senhor. De estarmos aqui, Senhor amado, adorando tu nome, Senhor, escudrinhando, Senhor, e compartilhando tu palavra a tus filhas, Senhor. Padre amado, Padre santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse dia sábado, que seria um dia, Senhor amado, de aleluia, de culto, Senhor amado, dirigido por os jovens desta igreja. Padre, em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus, venga bendecir grande e poderosamente nossas vidas. Venga bendecir grande e poderosamente a todos aqueles que estão na live em este dia. Aqueles que estão assistindo a live, Senhor. Aqueles que foram, Senhor amado, bendecidos por ti, por a palavra tua, Senhor. Porque tua palavra, ela não vuelve vazia, mas ela hace o que a ti apraz, bendito Deus, em la vida e no coração de cada hijo, de cada hija tua, bendito Padre. Deus bendito, Deus de glória, te dou graças, Senhor. Te dou graças por la vida de cada um de tus filhos, Senhor. Eu te dou graças por la vida, Senhor amado, del pastor, aleluia, Eugênio Majacunde, Senhor. Eu te dou graças por la vida de sua família, de sua esposa, irmã Luza. Padre amado, em nome do Senhor, te dou graças por la vida da Franzinha, Senhor. Por la vida de Naíris, Padre meu. Eu te dou graças, Senhor amado, por la vida de Divan, meu hijo, Padre Santo. Eu te dou graças, Padre meu, por la vida de Elizabeth Castilho, Padre Santo. Eu te dou graças por la vida de Johnny, Senhor Herrera. Eu te dou graças, Senhor amado, por la vida de Irmã Maria Ribamar, Senhor, nossa amiga, Padre Santo. Deus bendito, Deus de glória, eu te dou graças, Padre meu, em nome do Senhor Jesus Cristo, por la vida, aleluia, de minha irmã Tiana, Senhor, que está, Senhor amado, todos os dias, aleluia, Senhor amado, como Maria, aleluia, bendito Deus, escutando, Senhor amado, tu palavra, Espírito Santo de Deus, vai gravando, Senhor amado, no coração de mis hermanos, no coração de mis hermanas, tu palavra, para que eles venham a cada dia ser fortalecidos, que a cada dia eles venham a ser restaurados, renovados e avivados pelo poder de tu Espírito Santo, bendito Deus. Deus bendito, Deus de glória, alabado, Simanaya, sea tu nombre, aleluia, que en esta noite, Padre mío, tu vengas, Senhor amado, romper todas as cadenas, Senhor, que tu vengas rechazar todo el malo, Padre mío, que tu vengas guardar nuestras vidas, Padre Santo, que tu vengas nos livrar de todos os malos, bendito Deus, en el nombre del Senhor Jesucristo, mira, Senhor, las naciones, mira los pueblos, Senhor, aqueles que foram afetados, Senhor amado, aleluia, bendito Deus por este vírus maldito, por el coronavírus, Padre mío, Deus bendito, Deus de glória, vai rechazando, Senhor. Vai rechazando, bendito Deus, te pido em nome do Senhor, vai deshacendo, aleluia, bendito Deus, todas as astutas ciladas do maligno, Senhor, aleluia, que estão atuando através destes vírus, Padre meu, Deus bendito, Deus de glória, rechaça, Senhor amado, aleluia, bendito Deus, aleluia, sopla, Senhor amado, sobre a faz da terra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus, sopla, Padre meu, sopla, Senhor amado, aleluia, para extinguir, para exterminar, aleluia, bendito Deus, para echar fuera todo, Senhor amado, os vírus malditos, Senhor amado, que está sobre a faz da terra, bendito Deus.
Deus bendito, Deus de glória, em nome del Senhor Jesucristo, bendito Padre, toma, Senhor amado, esta causa, Senhor, esta causa o homem não consegue, Senhor amado, actuar, mas tu, Senhor amado, está actuando, tu estás trabalhando, tu estás, Senhor amado, aleluia, sanando, aqueles que foram acometidos, Senhor, por este vírus maldito, Padre meu, Deus bendito, Deus de glória, guarda, Senhor, guarda, bendito Deus, todos tus filhos e tus filhas, guarda, Senhor amado, a pastora Rita, Senhor, que está conosco desde Goiânia, guarda, Padre meu, em nome do Senhor Jesucristo, bendito Deus, Padre amado, Padre santo, todos tus filhos, tus filhas, Padre meu, que estão, Senhor amado, aleluia, em la live, Senhor, assistindo, em nome do Senhor, guarda, Senhor, a família de cada deles, e deles, Padre meu, em nome do Senhor Jesucristo, Deus bendito, Deus de glória, Senhor, aleluia, ajuda, Senhor, tua igreja a orar, ajuda tua igreja a interceder, ajuda a tua igreja a se humilhar, ajuda a tua igreja, Senhor, a orar, ajuda a tua igreja, Senhor amada, aleluia, a buscar tu rosto em oração, Padre meu, ajuda a tua igreja, Senhor amada, aleluia, a se converter de seus malos caminhos, Padre meu, bendito Deus, para que tu vengas, Padre meu, atuar, para que tu vengas mirar desde os cielos, Senhor, perdonar os pecados de tu pueblo e sanar a terra, sanar as vidas, sanar, Senhor amado, aleluia, aqueles que foram acometidos pelo coronavírus, Padre meu, em nome do Senhor, rechaça, Senhor amado, rechaça, levantando, Senhor amado, tua igreja para rechaçar todo este vírus maldito, todo o mal, Padre meu, que tenta contra a vida da humanidade, Padre amado, Padre santo, em nome do Senhor Jesucristo, bendito Deus, que oramos a ti, Padre meu, agradecida, Deus santo estou, guarda mis hijitos, Senhor, guarda mis hermanos e mis hermanas, Padre meu, guarda tua igreja, Senhor amado, de modo general, guarda a irmã Tânia, guarda, Senhor amado, e toda a sua família, guarda a irmã Nora e toda a sua família, bendito Deus, guarda, Padre meu, em nome do Senhor Jesucristo, aleluia, irmã Lenny, irmão Henry, sus hijitas, Senhor, sus hijitos, Senhor, guarda, Padre Santo, em nome do Senhor, irmão presbítero Ronaldo, irmã Adélia, su hijito, Senhor amado, John Freddy, Padre amado, em nome do Senhor Jesucristo, venga bendecir presbítero Rubem, aleluia, sua família, venga bendecir, Padre meu, diácono, Senhor amado, Acebia de Herreira, aleluia, e sua família, Padre meu, venga bendecir-se, Micaládia, Reimana Massuri, canta la macheia, venga bendecir e guardar a todos os filhos, ao diácono Luiz, Senhor amado, e sua família, ao diácono, aleluia, Rubem Tipana, bendito Deus e sua família, Deus bendito, Deus de glória, toda a tua igreja, Padre meu, toda a tua igreja, Padre meu, em nome do Senhor Jesucristo, venga guardar, venga livrar, minha irmã Maria Moçambique, toda a sua família, irmão José Mário, irmã Ilse, Deus santo de poder e glória, todas as irmãs, a todos os irmãos, irmão Gabino, irmã Maria, sua esposa e todas suas filhas e filhos, Padre, Deus bendito, Deus de glória, aleluia, irmã Úrsula, irmão Félix, Padre meu, toma, bendito Deus, em esta noite, toda a tua igreja em alerta, toda a tua igreja que aqui vive em esta poblação, Padre meu, Deus bendito, Deus de glória, alabado se manaia se tu nome, aleluia, ajuda a tua igreja, Padre meu, a estar com a mirada puesta em ti, Senhor, porque tu és o autor e o consumador de nossa fé, Deus
Deus bendito, Deus de glória, abraça tu pueblo bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Abraça mis hijos, abraça mis hermanos y mis hermanas, guarda mi hermana Raimunda y su familia. Deus bendito, Deus de glória, sus hijas y hijos, Señor, nietos y yernos, Padre mío. Deus bendito, Deus de glória, em el nombre del Senhor Jesucristo, guarda mi hermana Zeni, Senhor, aleluya, bendito Deus que está, Senhor amado, que trabaja en la línea de frente, Senhor amado, en los hospitales, en hospital, Padre, en aquela ciudad de Manaus, Padre, guarda ela, Senhor, livra de los malos, da tu proteção a ela, a sus hijos, Senhor, a sus familiares, Padre mío, em el nombre del Senhor Jesucristo. Deus bendito, Deus de glória, trabalha, Senhor, em la vida de mi hermano Francisco, trabalha Simanadia, remanda masuri canta la macheia, trabalha bendito Deus, em la vida de mi hermano Márcio, Deus bendito, Deus de glória, em el nombre del Senhor Jesucristo, guarda, Senhor, guarda, bendito Deus, tu pueblo, realiza, Deus santo, obras tão grandes, obras tão poderosas, querido Deus, em la vida de cada um de nosotros, Senhor, em el nombre del Senhor Jesucristo. Deus bendito, Deus de glória, mira mi Senhora, mira, Senhora, a Elizabeth Castilho, Senhor, bendiga, guarda, libra a tu proteção, a tu hijita, Padre, em el nombre del Senhor. Padre amado, Padre santo, te dou graças, Senhor, te dou graças, cuida de nosotros, Senhor, cuida de nuestras vidas, Senhor, cuida, Senhor amado, matando este vírus, Senhor, que está assustando, aleluia, muita gente, Senhor amado, oh, todos, Senhor amado, vive assustado, Senhor. Padre amado, Padre santo, Deus bendito, Deus de glória, em nome del Senhor Jesucristo, bendito Deus, toma tu pueblo em tus manos, Senhor, e reúne tu pueblo, Senhor amado, aleluia, bendito Deus, como um solo homem, Senhor amado, em tu presença, Padre meu, em nome del Senhor Jesucristo. Deus bendito, Deus de glória, te dou graças, Senhor, em el nombre del Senhor Jesucristo, bendito Deus, que oramos e te agradecemos, Padre mío, em el nombre del Senhor Jesucristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém, querido Deus. Esta é nossa oração a ti, Padre mío, e lo hacemos em el nombre del Senhor Jesucristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém, querido Deus. Aleluia. Deus bendiga ustedes. Aleluia. Estou mirando la carita de mi hijo. Aleluia. Bendito seja o nome del Senhor. Muitos se vão porque às vezes vão fazer alguma coisa, sale, mas eu glorifico por tu vida, glorifica a Deus por tu vida, que siga comigo. Deus te bendiga, meu filho, Deus te bendiga, irmãos e irmãs que estão aí. Aleluia, hasta el fin, em nome do Senhor. Deus bendiga. E amanhã, domingo, vamos estar aqui com outra live, aleluia, de oração e leitura de la palavra e prédica de la palavra de nosso Deus. Amém? Deus te bendiga, minha irmã, Maurício, Fagner, Patrícia, Heron, aleluia, João Pedro. Deus bendiga, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hasta amanhã, em nome do Senhor Jesus.